Oi, turma do livro Quem Ama Educa, Samitiba. O texto Os Filhos no Fogo Cruzado. Em algumas separações, a mãe e o pai usam os filhos como armas na guerra inacabada entre ambos. Muitos pais com boas condições financeiras acham um exagero pagar pensão alimentícia aos filhos, já que não convivem com eles. Vale a pena lembrar que, mesmo que a mulher não tenha trabalhado após o casamento, cooperou muito com o marido, dando-lhe base de sustentação para o trabalho. Assim, embora o pai tenha a posse do dinheiro, os dois lutaram para ganhá-lo. Há também mulheres que tentam se aproveitar da separação para extorquir uma pensão exagerada, seja por interesse, seja para agredir o antigo companheiro ou até mesmo vingar-se dele. Um não quer dar, o outro quer mais. Aí é que um realmente se recusa a dar até o mínimo indispensável. Isso leva o outro a querer muito mais, e a briga continua. O pai ataca os filhos para agredir a ex-mulher, briga para reduzir a pensão só para chateá-la, usa os filhos em sua defesa em conflitos irresolvidos com a mãe deles. Em meio a esses ardis todos, há seres humanos inocentes que precisam do pai e da mãe para se tornar cidadãos. Os casais separados não podem jamais esquecer as responsabilidades sobre os filhos. Há algum tempo atrás, acompanhei um rapaz de 16 anos cujos pais tinham se separado havia 4. Ele morava com a mãe e quis morar com o pai, que ficou feliz com a ideia de ter a companhia do filho. A mãe estava prestes a concordar quando descobriu que o filho era usuário de maconha. Como o pai ficava fora o dia todo, o garoto usava sua casa para fumar com um amigo. A mãe também trabalhava fora, mas telefonava durante o dia e o incomodava. Quando a maconha foi descoberta, chamei os pais. Foi muito bom ter conversado com ambos porque se responsabilizaram igualmente pelo filho. Estavam separados, mas continuavam a agir como pai e mãe. Embora não se falassem, o interesse pelo filho foi maior. Ele está em tratamento e parou de usar droga. Os filhos no fogo cruzado é o que mais acontece, né? Quando os pais se separam, eles esquecem que eles são pais, mães. Eles ficam em guerra, geralmente, né? Os casamentos terminam em guerra. Quando tem posse, então, uma casa, um carro, quando tem um sítio, um terreno, quando tem bens envolvidos, né? Geralmente o homem vai embora e deixa a mulher na casa com tudo dentro. Mas ainda assim ele tem que pagar pensão. Quando eles começam a se estranhar, o homem quer a casa, quer que vende a casa e meio a meio. Mesmo que ele deixe os móveis para a mulher. Então, nesse atrito do que deixar, o que vai levar, o que vai dividir, o que não vai, a criança fica no meio perdida, né, gente? Cá para nós, quem paga o preço mais alto de uma separação sempre é o filho, né? Não é o pai nem a mãe que estão pagando, não, porque dinheiro a gente trabalha e paga. Agora, a questão da insegurança, a questão do medo, a questão dos valores e princípios que vão se esquecendo no decorrer das discussões, dos desentendimentos, né? Tudo aquilo ali afeta a criança de tal forma que aí vai sobrar para quem? Professor. Aí lá vem bomba para professor na sala de aula, né? A criança vai demonstrar na escola o quanto ela está com medo, com insegura, quanto que ela está com raiva, né? Os sentimentos que afloram na criança geralmente é apontado dentro de uma sala de aula. Ela faz lição, quer se destacar, ou ela não faz lição, querendo chamar atenção. Ela quer brincar na hora errada, fazendo do tipo, eu tô aqui, alguém tá me vendo, ou ela começa a agredir os colegas e falando, olha, eu tô aqui e eu tô com raiva. Então, quando os pais se separam, tinha que ter uma forma de um advogado ou alguém da família entrar no meio e apaziguar, equilibrar a situação de uma forma que fique razoável para os dois. E o quanto antes. Porque quem vai sofrer de verdade com tudo isso é a criança.
E os pais, no momento de separação, não pensam na criança. O pai fala, depois eu volto, depois eu pego ela para levar no cinema. Depois eu volto e a cada 15 dias eu levo para minha casa. Mas não pensa que a cada 15 dias demora 15 dias para ela te ver. E ela te vê todo dia. E ela vai sentir falta. Ah, mas eu ligo. Não é a mesma coisa do que um abraço, um carinho, um beijo, assistir um jogo, assistir um filme, fazer uma comida junto, estar em volta de uma mesa, ela mostrar o caderno, a pessoa perguntar para ela como é que foi o seu dia. É isso que os pais custam a entender. E a criança sofre, e sofre muito. E na escola se pega um professor que não tá nem aí, que é o professor que só vai ensinar história, geografia, português, ciência e matemática, aí ela não acha espaço para poder dizer, olha, eu tô sofrendo, tem alguém que se importa comigo? Então, infelizmente ou felizmente, nós temos a escola sim, onde o professor pode ser amigo do aluno. Ele não vai carregar o problema do aluno. É errado o professor querer resolver diretamente. Eu já falei isso nos outros vídeos. Eu não estou querendo colocar mais trabalho na mão de professor, não. Mas eu era do tipo que eu escutava meu aluno. Eu percebia a mudança de comportamento e chamava o aluno para perto. Quero saber o que está acontecendo. E até hoje eu sou assim. Se perguntar para aluno meu, como que é a professora Patrícia? É brava. Mas ela está sempre atenta, ela está sempre querendo puxar a nossa orelha. Eu puxo com carinho, mas eu puxo. Tô vendo que tá saindo do eixo, a gente vai lá e orienta. E isso não me quebrou braço, perna, nem me fez perder tempo, ganhar tempo, não. Me fez eu me sentir feliz de ser útil. Eu acho que tá dentro da nossa utilidade como professor. Conversar com o aluno. Trazer os pais a responsabilidade quando tem que trazer. Já aconteceu de eu ter aluno e o pai sumir. A mãe vinha em todas as reuniões e eu falava, e o pai dessa criança? Ah, sumiu. Falei, você tem o telefone dele? Tenho. Falei, me dá o telefone dele, por favor. Liguei para o pai não me atendia porque não reconhecia meu número, né? Depois de algumas insistências, ele atendeu. Falei assim, eu sou professora do seu filho. Desculpa te ligar no telefone particular. Eu pedi para a escola entrar em contato. O senhor não atendeu e eu acabei assumindo, né, a responsabilidade de te dizer que seu filho sente sua falta. O seu filho quer que você vá numa reunião, que você mostre que está preocupado com ele. Ele está decaindo na nota, ele está fazendo por onde chamar atenção. Vai na reunião, dê parabéns àquilo que ele merece, orienta aquilo que ele não está fazendo legal e seja mais presente. Aí só fala assim, adianta, Patrícia, fazer isso? Nesse caso adiantou, mas tem caso que não adianta. Você vai chamar um pai, o cara usa droga, ele vive preso, ele não vai fazer o que tem que ser feito com a criança. Nesse caso, você vai procurar um parente. Eu sempre procurava alguém que representasse o pai dessa criança. Sabe Dia dos Pais, que a gente tem medo de comemorar? Porque a gente acha que a criança nem conhece o pai dela. Muitos professores falam, eu não gosto de comemorar o Dia dos Pais não, porque o meu aluno não sabe nem quem é o pai dele. Pois é, eu comemorava o Dia dos Pais sim. Eu mandava lembrancinha para todos os pais, mas eu sempre falei para os meus alunos, olha, se você não tem o seu pai presente, se ele morreu, preso, se não é presente, se ele não aparece, quem é a figura masculina na sua casa? Seu avô, seu tio, um irmão mais velho? Que represente aí o seu pai. Quem? Quem você acha que, se não fosse o seu pai, esse seria o seu pai? Quem é? Eu fazia essa pesquisa com eles, eu trabalhava isso. Trabalhava gráfico na sala de aula. Quantos alunos têm o pai presente? Quantos são padrasto? Quem tem um tio como pai? Quem tem o avô como pai? Quem tem o irmão mais velho como pai? Quem não tem ninguém, só tem a mãe como pai? A gente trabalhava isso na época de Dia dos Pais. Era um momento que eu tinha para poder levantar na sala quem tinha a família completa e quem não tinha. Então, demorava até agosto para eu descobrir quem é que tinha o pai presente ou não. Eu esperava o Dia dos Pais para fazer esse levantamento. Aproveitando o tema, eu trabalhava aquele contexto
e chegava nos problemas aí. E quando chegava nos problemas, eu buscava a solução. Você tem seu tio como se fosse seu pai? Então eu vou dar uma lembrancinha pro Dia dos Pais. Você vai levar para o seu tio, você vai agradecer o seu tio, você vai dizer que ama o seu tio, que você tem ele como se fosse seu pai. E eu fortalecia esses elos nas famílias. Já que não tem o pai presente, alguém você tem como pai. Então vamos fortalecer esses laços, porque é só aquela pessoa que ele tem. E a gente trabalhava isso. Quando chegava na época da reunião, as mães falavam, funcionou. Ele está se sentindo mais seguro porque ele declarou, né, o amor dele ao avô, ao tio, ao irmão mais velho, à própria mãe, que ele tem como se fosse um pai. Então eu tentava, não é iludir, mas nesse mundo ilusório de faz de conta que aquele cara é o teu pai, a criança acabava se sentindo mais segura porque ele tinha, de certa forma, um pai. Mas são brechas que a gente vai encontrando, né, para tentar satisfazer a pessoa, para que ela não fique de lado, né? Olha lá, o outro coleguinha foi lá e abraçou o pai na porta da escola, deu a lembrancinha no Dia dos Pais, e eu vou para casa e vou dar para quem? Então eu trabalhava isso direto, e fora isso eu trazia pessoas de fora, como eu falei para vocês já várias vezes, e vou falar até o final de todos os estudos, os palestrantes. Eu trazia palestrante que dava seus depoimentos, falava, olha, eu nasci no meio da favela, tinha biqueira, eu tinha tudo para me tornar um drogado, um traficante, um cara largado, vagabundo, mas não. Meu pai me batia, meu pai só sabia beber, meu pai não era cara presente na minha vida. Aí eu tive um avô, que o avô é que me cuidava, o avô que me levava na escola, o avô que me dava um doce. Então eu trazia pessoas que falassem aos meus alunos aquela linguagem que eles precisavam ouvir, para tentar recuperar o que eles estavam perdendo em casa. Por isso que, se os pais fizessem o trabalho certinho, o professor tinha menos trabalho na sala de aula. E a criança ia sofrer menos. Mas quando os pais não pensam na criança, só pensam na briga deles, no que eles vão arrancar um do outro, né? Que só falta querer arrancar o olho um do outro. Eu vou tirar a casa dele, eu vou tirar dinheiro dele. Eu tive um relacionamento, a menina morava no Rio de Janeiro e o rapaz com quem eu namorei morava aqui no Jaguaré, em São Paulo. Ele era sargento da Marinha, ele morava no Rio com essa família, com a menina, com a esposa. Lá ele se separou com a esposa, aí acabou pedindo transferência da Marinha, que era lá do Rio, para cá, para São Paulo. Foi trabalhar na região do Morumbi, ali tem um escritório da Marinha, né? Uma base da Marinha, que é parte administrativa. Eu acabei conhecendo esse rapaz, tudo. Ele falou assim, olha, eu tenho uma filha de 14 anos, mas está lá no Rio de Janeiro. Eu falei, como é que você faz para ver ela? Porque de menor, assim, tem que ver mais, né? Quando é de maior, a gente sabe que vai encontrar numa festa, numa reunião, num momento de necessidade, não é aquela coisa tão pegada. Mas ela é uma criança, 14 anos eu, pelo menos, considero uma criança. Falei, você tem que ser um pouco mais presente, ela está em outro estado, como é que você faz? Ele falou, não, eu converso com ela toda noite, eu ligo para ela, eu falo com ela. Eu falei, mas não é a mesma coisa, né? Mesmo que seja em vídeo, tá vendo um ao outro, não é a mesma coisa. Aí quando eu comecei a namorar com ele, eu falei, não, você vai ter que ir para o Rio de Janeiro mais vezes. Você vai pegar suas folgas, vai dar um jeito de ter dinheiro, você vai arrumar o dinheiro para isso, para ver a sua filha. Só que a menina era meio cobrinha, né? Aí eu fui para o Rio de Janeiro junto com ele, me apresentei como namorado, tudo. É difícil para uma criança entender que o pai vai começar um novo relacionamento? É. E você tem que chegar com tato para não ferir, não machucar ainda mais, né? Pois a mãe, sabendo que ele tinha uma namorada, que foi lá encontrar com a filha, a mãe começou a utilizar a filha para arrancar dinheiro dele cada vez mais. Aí numa dessa, a menina foi na casa da minha mãe no final de ano, no Natal, na comemoração, e a minha mãe gostava de ficar instigando, né, perguntando, minha mãe perguntava pra caramba, minha mãe como inquisitora seria maravilhosa. Minha mãe perguntando pra menina sobre a vida dela, a mãe e tal, aí a menina falou assim, eu e minha mãe nós temos um propósito, tirar do meu pai tudo, tudo.
O meu pai ele já deixou a casa está em reforma, ele tem que pagar a reforma, porque é para mim que ele está fazendo, não é para minha mãe, sou eu que peço para ele. No meu quarto tem ar-condicionado, tem televisão, tem rádio. Eu quero comprar isso, isso, isso. Ela foi dando uma lista de coisas que ela queria comprar, que ela ia fazer um monte de curso no ano seguinte e que tudo ia ser pago pelo pai. Aí minha mãe falou assim, mas ele não te paga pensão? Não é a pensão vai conseguir fazer tudo isso? Ela falou, não, nós vamos arrancar dele tudo, a senhora não está entendendo. Aí a menina falou assim, aí a minha mãe perguntou para a menina, vocês têm vontade de fazer ele terminar o relacionamento com a minha filha, é isso? A tua mãe gosta dele ainda? Não, minha mãe não gosta mais dele, não. A minha mãe só quer ver ele na lama mesmo. E eu também. E só tinha aquela filha. Aí, quando todo mundo foi embora, minha mãe me chamou e falou, olha, Patrícia, cuidado, porque ela está sendo induzida a destruir a vida do teu companheiro. E se você tá junto, provavelmente ela vai querer destruir sua vida também. Então, aquela guerra entre ele e a ex estava tão grande de chegar ao ponto da mulher doutrinar a menina como uma grande guerreira nessa luta. A menina ia servir de isca para essa guerra toda. Aí eu fiquei pensando, minha mãe falou assim, você vai acabar ficando com raiva da menina. Eu falei, não, eu vou ficar com dó. Porque pensa o tamanho do sofrimento dessa criatura, estando no meio de pai e mãe, por mais que a mãe está fazendo a cabeça contra o pai, um dia isso vai cair por terra, que o pai não é esse monstro todo. Porque tudo que pede ele dá, então o monstro ele não é. Ele está dando além do que devia. Quando o cara pelo direito, ele vai falar, o meu advogado falou que é R$100, é R$100, acabou, não vou te dar mais nada. Ele não, ele estava dando tudo. Mas a menina estava sendo usada nessa guerra entre os dois para destruir o pai. E, consequentemente, essa menina estava destruída também. A que ponto chega a cabeça doentia das pessoas na hora de uma separação? Por não aceitar ou por estar com ódio, sei lá. Eu realmente não entendo a que ponto o ser humano pode chegar quando se usa um filho contra o cônjuge. E isso ninguém me contou, eu passei, é uma experiência pessoal. Eu vi o quanto ele tentava agradar aquela menina e era um saco sem fundo, porque a menina estava sendo usada pela mãe para arrancar dele tudo que ele tinha e o que ele não tinha também. Ele já não tinha mais casa própria, ele estava pagando a prestação de um carro, ele estava todo endividado e o dinheiro só indo embora. Porque a menina estava sendo usada para isso, era uma arma contra ele. Então tem pais que não têm um mínimo de bom senso e essas crianças acabam vindo na mão da gente, que professor. E quando vem dando trabalho, vem dando problema. E o professor tem que tentar encontrar uma solução para trazer aquela criança para o real objetivo dela, que é estudar. Eu sempre falei para meus alunos, independente daquilo que você tem em volta, se você estudar, você pode fazer diferente. Se a tua família usa droga, você vai estudar para não usar. Se a tua família bebe, você vai estudar para não beber. Se a tua família rouba, você vai estudar para ter uma profissão, para ganhar seu dinheiro na honestidade. Então o professor ele vai ter que inverter as coisas na vida daquela criança de modo que ela entre no caminho correto e faça as coisas, que são certas, as boas escolhas. É o papel do professor, o professor de verdade, né? Agora, o professor de História, Geografia, Português, Matemática e Ciências, ele sendo um bom disciplinador, eu não vou tirar o mérito desse professor. Eu tive bons professores assim, que mal conversavam com a gente, mal falavam bom dia, e eram excelentes nas disciplinas. Mas eu não era necessitada do olhar diferenciado deles. Mas eu tive colegas que se desregraram porque não tiveram apoio em lugar nenhum. Não tinha em casa, chegava na escola também não tinha, então... Ai, tadinho dos seus colegas, eles são vítimas da sociedade? Não, a escolha também são deles, mas se eles tivessem um pouco mais de orientação, talvez não teriam se perdido. E foi pensando dessa forma que eu me tornei uma professora um pouco diferente, que tenta levar para o aluno valores, princípios, exemplos, referências, de forma que ele saia daquele mundo que ele está e entre num mundo melhor. Que ele tenha vontade de fazer coisas diferentes daquilo que ele está acostumado a participar.
que ele cresça, que ele evolua, que ele sirva a sociedade de verdade, que ele sirva a ele próprio, que ele tenha autoestima. Então é importante demais o professor ser esse amigo, mas não ser o amigo que vai para trás da escola fumar maconha junto com o aluno, viu, gente? Porque, olha, eu vou te falar, quando a gente fala que o professor tem que ser amigo do aluno, jamais é igualar professor e aluno. Eu tenho alunas de 25 anos, eu tenho aluno de 30 anos, eu tenho aluno de 40 anos, e eu falo para eles, eu sou professora. Não interessa que você tenha 40 e eu 50. Eu sou professora, eu sou sua amiga. A gente dá risada junto, a gente brinca, mas nunca se esqueça, eu sou sua professora, eu não sou igual. Mas tem professor, principalmente os recém-formados aí, que vieram do ano... Na verdade, a educação avacalhou, foi de 95 em diante, e 2000 já era. A formação do professor de 2000 para cá já era. Uma porcaria de formação. E de lá para cá o que mais tem é professor usuário. É professora promíscua. Que é casado, que tem namorado, mas fica pegando professor na escola, que fica pegando aluno na escola. Professor que vai atrás da escola e fuma maconha com aluno. Professor que sai com a aluninha. Então, esses professores aí, eles falam, eu sou amigo do aluno, bate nas costas do aluno, dá risada com o aluno, mas vai para motel com o aluno, fuma droga com o aluno. Esses aí, pelo amor de Deus, são dignos de dó. Esses não são professores, nunca foram. Que são aqueles que adoram ser chamados, né? Grande parte deles, não estou falando que são todos, mas grande parte, gosta de ser chamado de prof, de pro, quer criar uma intimidade com o aluno. Intimidade nada, quer criar uma falta de respeito do caramba. Nós não estamos aqui para ser desrespeitados. Professor tem que ter moral. Professor é professor. Não pode mudar isso. Isso não pode, senão é o poste fazendo xixi no cachorro, né? E o certo é o cachorro fazendo xixi no poste. Então a gente não pode inverter os papéis. A gente tem que ser amigo de aluno, sim. Tem que se aproximar, tem que saber a realidade do aluno, tem que trabalhar a realidade dele. Mas trabalhar não é se igualar. Quando eu tinha meus 20 anos, eu comecei a dar aula com 14, na verdade. Formalmente com 17 para 18 anos. Mas aos 20 anos eu fui num baile de formatura de uma 8ª série. Quando eu fui, os alunos gostaram tanto que eu tinha ido, que eu era novinha, então dancei com os alunos. Naquela época era passinho, ensinei passinho para eles. Eles gostaram tanto que um dia eu estava na sala de aula e eles falaram assim, professor, hoje é aniversário, não lembro agora o nome do menino, se era André, Adriano, uma coisa assim. Hoje é aniversário do fulano e a gente vai fazer uma surpresa para ele na casa dele. A senhora vai? Eu era professora de geografia na época. Falei, tudo bem, eu vou, né? É um convite de aluno, eu vou. Aí fui nessa festa, na casa do aluno. Quando era o baile de formatura, estavam os outros professores, a escola toda, então, sem novidade. Mas quando eu fui na casa do aluno, eu percebi que eles estavam trocando a palavra senhora por você. Ah, você é tão nova, é difícil chamar você de senhora. Aí houve essa conversa numa roda que a gente estava. Aí eu fui bem áspera, né? Falei, não, eu tô aqui como professora. Vocês me chamaram como professora para bater palma, cantar parabéns pro fulano. E eu tô aqui para isso, mas eu continuo sendo professora. Então isso daí para mim, independente da minha idade hoje, alguém vai falar, né? Ah, ela é chata pra caramba porque ela tem 52 anos. Não, eu tinha 20 quando eu falava isso. Não é professor, é professor. Não é prof, não é pro, não é psor, fessor. Não, é professor. E a gente tem uma missão muito importante de transformar a vida de um aluno, de ajudar ele a se encontrar, de auxiliar esse aluno a superar essas dificuldades que geralmente são causadas dentro da própria família. Grande parte do problema do aluno é a família do aluno. 90% do que eles enfrentam de dificuldade para aprender está lá dentro da casa deles. E o professor vai ter que mexer nesse vespeiro aí de alguma forma, para poder tentar ajudar. Não é mexer diretamente com a família, vejam bem. Vocês não vão poder fazer conciliação, vocês não vão poder chamar os pais lá para, né, se meter diretamente no problema deles. Ó, você está comprando, você está pagando, você está gastando. Não, isso aí não é papel do professor. Mas dizer que o problema que os pais estão enfrentando em casa está causando problema na criança, sim. E aí, de novo, né, abrir aquelas portas, psicólogo,
psiquiatra, neuro, fono, em última instância, se não tiver jeito, que é o mais barato, psicopedagogo, né? Mas o professor tem que estar atento, sim, e sendo professor. Tem nada de prof, pro, nem psor, nem fessor. Nós somos professores. E com muito orgulho, que a gente saiba utilizar esse nome, fazendo uma referência, né? Aquele grande mestre que nós temos, né? Jesus, o nosso maior e melhor mestre que nós tivemos, Jesus. Então, nós somos aqueles caras, né, que entram na sala de aula e que tem que ter uma postura de exemplo. Nós somos exemplo. As crianças vão nos seguir, os adolescentes vão seguir. Então, a gente tem que ter seriedade naquilo que faz. E não pode deixar à deriva uma criança como essa, né, de pais aí surtados, né, que estão brigando entre si e a criança fica no meio. A gente não pode deixar, não tem como. Não dá para fingir que a gente não está vendo alguém sofrer. É da nossa responsabilidade tentar amenizar isso aí.